Hello guys, eu sou a Teacher Sil Jurado da Ed English Language Services e eu estou aqui hoje para falar com vocês a respeito de todos os recursos, ou pelo menos de alguns recursos, que a internet oferece para vocês estudarem sozinhos, para se aprimorarem na língua inglesa. Bem, a gente sabe que existem muitas ferramentas de estudo, muitos recursos, mas muitas vezes a gente não sabe por onde começar a procurar, né? Então eu fiz uma compilação, uma pequena compilação, tentando abranger as habilidades do idioma inglês, ouvir, falar, ler e escrever, e mais algumas, coletando então para vocês alguns sites que eu achei bastante interessantes, com links para esses sites e com demonstrações para alguns desses sites, tá? Eu espero que vocês gostem e qualquer coisa podem entrar em contato comigo para a gente trocar informações, tá bem? Muito obrigada pela atenção de vocês e vamos lá, então. O título da nossa palestra é Use e Abuse da Internet para Estudar Inglês. Vamos então para o próximo slide. Então, a gente sabe que na internet a gente pode muita coisa. Em termos de inglês, em termos de estudos, a gente pode na internet, por exemplo, praticar todas as habilidades do idioma, ouvir, falar, ler e escrever de múltiplas formas. A gente pode também jogar jogos e quizzes para aprimorar o nosso aprendizado. A gente pode exercitar a habilidade de ouvir através de músicas, de vídeos e de áudios. Melhorar a pronúncia, o vocabulário e a gramática. E comunicar-se com outros estudantes do idioma e colocar em prática o que se aprendeu, aprimorando assim a nossa fluência. Obter aplicativos que auxiliem no nosso aprendizado também. E mais uma infinidade de coisas que a tecnologia nos propicia em benefício de nosso constante aprendizado. O céu é um limite. E realmente o céu é um limite. A gente constantemente encontra novos recursos, novas ferramentas. Então é importante que a gente sempre esteja em contato com essas ferramentas, tentando nos atualizar, porque elas realmente nos ajudam e muito, nos beneficiando nos nossos estudos, em todos os sentidos. Então, nos próximos slides, você verá links para páginas da internet, onde você poderá praticar e aprimorar seu aprendizado. Os links estarão classificados por habilidade, ouvir, falar, ler e escrever, além de pronúncia, vocabulário e gramática. Bônus de links de jogos, música e aplicativos. Eu farei demonstrações de uso em algumas dessas páginas, porque muitas vezes a gente tem dificuldade de entender aquilo que a gente tem que fazer naquela ferramenta. E então o aluno às vezes fica muito confuso e não consegue dar prosseguimento e acaba desistindo. E é só uma questão de você ter um pouco de paciência e entender o passo a passo. Muitos sites utilizam o CEFR, que é o Quadro Comum Europeu de Referência para Línguas, para a classificação dos níveis de conhecimento do idioma. Eu coloquei um linkzinho aqui, caso vocês tenham curiosidade, para entender o que é esse quadro. Mas, basicamente, ele é um quadro de referência de níveis, né? Então, ele é usado internacionalmente e existem vários testes de classificação que usam esse quadro como referência, que é aquele testezinho que fala que nível que o aluno está, qual é o nível de conhecimento desse aluno. Então, hoje em dia, a gente padronizou, a gente tem esse padrão, que é esse quadro comum europeu. Então, se vocês precisarem de mais informações, por favor, cliquem nesse link e vocês obterão.
Bom, vamos lá. A primeira habilidade é a habilidade de ouvir, listening, ou seja, a gente entender o que está sendo falado. O primeiro site é o News in Levels, são notícias de todo mundo em categorias de níveis de conhecimento do idioma. Eu faço uma demonstração, é só clicar no link e vocês serão levados para o YouTube com a demonstração. O English Listening são narrativas classificadas por níveis de conhecimento do idioma com exercícios de compreensão. Também há uma demonstração. O próximo é o ESL Cyber Listening Lab. É um site recheado de atividades de áudio com exercícios de diferentes finalidades. Demonstração também. O English Listening Lesson Library Online são falantes de inglês de diferentes nacionalidades discutindo diversos tópicos, com explicações de vocabulário e exercícios de compreensão. Bem bacana também esse. E o último é o British Council Listening Skills Practice, entrevistas de rádio, diálogos classificados por níveis com exercícios de compreensão. Agora vamos falar sobre a habilidade falar, speaking. Temos aqui o primeiro site, que é o ESL Discussion, são tópicos de A a Z para a prática de conversação a partir do nível intermediário. Speak English Today, site para encontrar alunos e professores de inglês online no mundo todo que querem praticar o inglês. Eu faço uma demonstração de como ele funciona. Novamente, o British Council, Speaking Skills Practice, vídeos com diálogos classificados por níveis de conhecimento do idioma, com diversos exercícios visando aprimorar estrutura e vocabulário. Bem interessante esse, gente. E We Speak é uma rede social para praticar e aprender inglês online com falantes nativos de inglês. Achei esse site muito interessante, faço uma demonstração e faço questão que vocês vejam. Porque o que é importante nessa habilidade, gente, é vocês praticarem aquilo que aprenderam em aula ou sozinhos, né? Se forem autodidatas. É importante que vocês falem com outras pessoas, né? Muitas vezes a gente tem um pouco de receio, fica um pouco envergonhado, mas pelo contrário. O importante é que vocês compartilhem o conhecimento, falem com pessoas que têm o mesmo nível de conhecimento de vocês, para que vocês possam praticar a língua e nessa habilidade de fala vocês estarão praticando a sua comunicação oral e também a sua habilidade de ouvir, de entender o que está sendo falado, ok? A próxima habilidade é a habilidade de ler, reading. Vamos ver então a nossa seleção. English e-books, muito interessante esse site. São e-books classificados por níveis de conhecimento do idioma, gênero e quantidade de palavras. Eu faço uma demonstração para vocês. Para quem gosta de leitura, é uma ótima dica. Novamente, o British Council, Reading Skills Practice, diversos tipos de texto classificados por níveis de conhecimento do idioma, com exercícios de compreensão e vocabulário. Esse Storyline Online é um dos meus queridos, é uma biblioteca de histórias diversas, lidas em vídeo por diversas pessoas famosas, com guia de atividades e exercícios, onde eu faço uma demonstração. É muito legal, são vídeos de leituras com pessoas famosas que fazem a leitura, com ilustrações, com ou sem legenda, vale a pena. O ESL Reading, textos com áudios classificados por níveis de conhecimento do idioma, seguidos de exercícios de compreensão editado. E por último, o ESL Reading Lessons, textos classificados por Beginner, Iniciante e Intermediate, Intermediário, com exercícios de compreensão. Agora, a habilidade de escrever, writing. Vamos ver o que está reservado aqui. Esse stickball.net são lições de escrita com objetivos específicos para alunos iniciantes, intermediários e avançados. Há uma demonstração para vocês verem como funciona, bem interessante. A Guide to Learning
English, práticas de vários aspectos do inglês escrito, como ortografia e pontuação, e sugestões sobre como melhorar todas as habilidades de escrita. Esse é muito bom, gente, top. É o ESL Writing Exercises Worksheets for Writing, exercício de escrita em PDF com ênfase em estruturas gramaticais. E esse, sem dúvida nenhuma, é uma das melhores ferramentas que eu conheço. É o Write and Improve. A partir da criação de seu perfil, há uma gama enorme de exercícios por nível de conhecimento do idioma. Você pode enviar seu trabalho de escrita e receber feedback de ortografia, vocabulário, gramática e estilo. Ele é muito bom, gente. Essa parte do feedback eu não testei, mas eu depois gostaria do feedback de vocês para saber como que é feito esse feedback, que deve ser bem interessante. Então, existem N exercícios para vocês fazerem e enviarem feedback para quem quer desenvolver a habilidade de writing. Agora vamos falar um pouquinho da pronúncia. Muitas vezes as pessoas confundem um pouco pronúncia com fluência. Então a pessoa diz assim: eu acho que eu preciso melhorar a minha pronúncia, porque eu penso muito antes de falar inglês. Então, na verdade, a pronúncia, ela nada mais é do que como você emite o som das palavras em inglês, né? Então a pronúncia é você pronunciar corretamente a cada palavra dentro de uma sentença, de maneira correta, você colocando a sílaba tônica corretamente em cada palavra, são os altos e baixos, né, o ritmo de cada sentença que você pronuncia. Isso é pronúncia. E pode não parecer, mas é bastante difícil a gente ter uma pronúncia correta. Pronúncia, gente, é diferente de accent, né, de sotaque. A gente pode ter o nosso sotaque brasileiro, mas a gente tem obrigação de pronunciar corretamente as palavras, ok? Então vamos lá. O primeiro site é o Play Phrase Me. O sistema escolhe frases que vão do nível mais simples ao mais complexo e você as ouve em trechos de filmes. Bem interessante. Ele é um pouquinho difícil de entender quando você inicia, mas eu faço aqui uma demonstração e acredito que dê para vocês entenderem melhor como funciona. O Youglish, muito bom também. Ele é similar ao anterior, ao Play Phrase Me. Após escrever uma frase, o sistema trará essa frase falada por um nativo em um vídeo, geralmente em uma entrevista ou palestra. Também é demonstrado por mim. O BBC Learning English, The Sounds of English. Você tem vídeos, quizzes e atividades para praticar a pronúncia do inglês. Destacando aqui que o acento é britânico, né? O sotaque, o accent é britânico. Mas ele é bem interessante. O English Club é um verdadeiro guia de pronúncia com lições e recursos com áudio sobre como pronunciar corretamente. E o Many Things. O Many Things são 366 páginas com 50 sentenças em cada página para repetição e aperfeiçoamento de pronúncia. Eu faço uma demonstração. É como se fosse um mini laboratório. Ele te traz várias sentenças, você ouve e repete, o que também funciona muito, porque a gente tende a imitar aquilo que a gente ouve. Então, a proposta desse site é exatamente essa. Tá? Então, quem quiser melhorar a pronúncia tem que acessar esse Many Things. Vamos falar então agora de vocabulário, vocabulary. Temos aqui o BBC Learning English, The English We Speak. São frases ou palavras que são contextualizadas em diálogos com exemplos para os níveis intermediários e acima, não para o básico.
Temos agora Wood Word English, English Vocabulary. Ele possui duas seções, uma de tópicos e listas, com ilustrações e vídeos, e uma de jogos. Ele é um site bem interessante também, é bem popular. Eu faço uma demonstração de como usar. O English Page são exercícios de vocabulário de nível avançado. Self-Study English Vocabulary Quizzes. São centenas de quizzes para todos os níveis de conhecimento do idioma. E o Vocabulary.com é um dicionário de vocabulário que se adapta ao aprendizado progressivo de cada indivíduo. Também há uma demonstração. Esse site é bem interessante também para quem quiser enriquecer o vocabulário. E o British Council, novamente, Vocabulary Exercises com vocabulário de A a Z, figuras, pronúncia de palavras e exercícios. Agora vamos falar de gramática, grammar. Só destacando antes de começar, gente, que a gramática ela é a base de tudo, né? Ela é a base da nossa língua, da língua que a gente está aprendendo. Então, é muitíssimo importante que a gente tenha uma boa gramática, que a gente estude gramática. Muita gente pensa assim, eu não gosto de estudar gramática é chato. É chato mesmo, mas sem a gramática não dá para aprender nem inglês, nem nenhum idioma, né? Então, através da gramática que a gente consegue obter fluência. Então, prestem atenção e deem bastante importância para ela. O primeiro site aqui é o English Grammar Online. São explicações e exercícios com destaque para os tempos verbais. Novamente, Woodward English, English Grammar Rules, são explicações com vídeos e ilustrações e jogos. O English Grammar Quizzes, inúmeros quizzes em todos os níveis. Usingenglish.com, Grammar Quizzes, são quizzes em todos os níveis classificados por tópicos gramaticais, incluindo seleção de phrasal verbs. Olha, as phrasal verbs aí tão importantes, são usadas com muita frequência. Os americanos adoram as phrasal verbs, então, por favor, também dê importância a elas. E a English Page, Verb Tense Tutorial, bem interessante, tem um tutorial só de tempos verbais, com prática de exercícios. E British Council Grammar Videos, são tópicos gramaticais usados em conversas, em vídeos com explicações e exercícios. Vídeos são muito bons para o aprendizado, gente. Próximo, diversas habilidades. Eu fiz uma seleção aqui de alguns sites que utilizam todas as habilidades ou a maior parte delas, tá? Então, são sites que, se vocês acessarem, vocês poderão gastar um bom tempo nesses sites, porque vocês poderão praticar todas as habilidades, são bem completos. Alguns são parte gratuito e parte pago. Então, mas vale a pena, a parte gratuita é bem bacana, vocês podem obter bastante recurso nela, eu recomendo. Os links abaixo são de sites que oferecem material para aprendizado e prática de todas as habilidades do inglês. O British Council é o English Central, ele é em português, ele é totalmente interativo, utiliza vídeos classificados por tópicos de interesse e nível de conhecimento do idioma. audioenglish.org, somente uma parte de acesso gratuito, mas assim mesmo é bem rico em material de estudo com diálogos, narrações, frases, roleplays, todas as sessões possuem áudio. E o Adele's ESL Corner, e o Easy World of English, e o ESOL Nexus. Jogos. Todo mundo gosta muito de jogos, né? E que bom que a gente também pode achar na internet recursos que nos auxiliam a aprender inglês através dos jogos. Então, para os adeptos, aqui algumas dicas. Existe o ESL Games, são jogos e exercícios classificados por níveis. Learning Chocolate, plataforma para aprender vocabulário.
O Games to Learn English, diversos jogos para praticar gramática, ortografia e vocabulário. O Kids Learningville, muitas vezes as pessoas, quando meus alunos dizem, mas teacher, como assim? É um site para criança. Um site para criança não quer dizer que não seja bom para o adulto também, até porque as crianças nativas aprendem o inglês jogando jogos e o adulto, quando está começando a aprender, ele também vira uma criança que está aprendendo um novo idioma, ou seja, você está se alfabetizando, você fica equiparado àquela criança que está aprendendo o seu idioma materno, porque você está começando no ABC do idioma. Então, é bacana também. Não tenham preconceito quanto a isso. Esse Kia é um site bem bacana, ele tem uma enorme gama de jogos e exercícios com filtro de busca. O ESL Games Plus. Esse ELG English Learning Games é para iniciantes. O Z-Type para praticar ortografia e vocabulário é bem bacana. Você vai atirando nas palavrinhas e formando palavras. Game Zone. E é isso. Música. Quem não gosta de música, né? Quem não gosta de música, bom sujeito não é. Bom, a gente tem também diversos sites que são adaptados para o aprendizado de inglês e tem muita gente que aprende inglês só ouvindo música, podem acreditar nisso. Então, eu deixo aqui algumas dicas. Esse ESOL Courses Learn English with Songs, quizzes de música para praticar pronúncia e habilidade de ouvir. Então, ele te dá essa possibilidade de praticar tanto a pronúncia quanto o seu listening comprehension. O Lyrics Training, um dos melhores. Enquanto ouve as músicas, você preenche as lacunas com as palavras. Bem bacana esse. Esse Isabel Perry Songs, atividades com música para praticar vocabulário, gramática, sons e etc. Learning by Songs e só. Os aplicativos, que também é um dos queridinhos, né? Bem, todo mundo também sabe que existem muitos aplicativos aí no mercado que dizem que ensinam de verdade. Então, o que eu digo é que há inúmeros aplicativos atualmente que se propõem a ensinar inglês. Aqui vale uma avaliação cuidadosa por parte do estudante do idioma, com a finalidade de verificar se o aplicativo atende às suas necessidades de aprendizado. Então, é realmente testar, né? Você vai olhar, vai ler, entra no seu Android, no seu Play Store, se você tiver um iPhone, na sua loja, verifica o aplicativo, olha as avaliações, veja as avaliações, baixe o aplicativo, comece a usar. Se for bom para você, use. Se não, delete e baixe outros. Aqui vão algumas dicas. Vocês têm o Duolingo, que é um dos mais populares, né? Ele está nas duas plataformas. O Memrise. Esse British Council Apps, ele te leva para um site onde você verá vários aplicativos do British Council. Acho que vale a pena baixar alguns deles, tá? Esse aqui é bem bacana, eu já pedi para que alguns alunos meus baixem. Ele é um Accent Reduction, ele te dá a prática de pronúncia, para quem quer melhorar a pronúncia, é bem legal. Ele é pago, mas existe se eu não me engano, é pago. Uma parte dele que vocês conseguem usar gratuitamente. E é isso, gente. Bem, eu espero que vocês tenham aproveitado essas dicas. E eu estou à disposição, tá? Aqui vocês têm as minhas redes sociais, o meu site, o meu e-mail. E é isso. Espero que vocês tenham gostado.
Muito obrigada novamente pela atenção e até breve.